Bom, então a gente está nessa live aqui hoje, né? Como fazer os alunos. Hello, Bru, bem-vinda. Como fazer os alunos interagirem na aula de inglês. Um problema que os professores, às vezes, né, vêm reclamar com uma certa recorrência de, mas o aluno fica muito calado, como é que faz para fazer ele interagir? Ou o professor fica desmotivado também, às vezes o aluno acaba faltando muito, porque nisso ele não está interagindo na aula, né? Aí ele acaba não querendo vir, aquele negócio. Então hoje a gente vai fazer um negócio para evitar isso daí, pra gente, né? Saber se a gente está fazendo a nossa parte. A gente não consegue fazer tudo, mas a gente consegue fazer um tanto. Exatamente. Então, beleza. Então tá. Então eu tenho alguns tópicos aqui. Você pode ir também pontuando algumas coisas. Vamos ver aqui. Bom, então tá. Então eu comecei a falar justamente disso, né? De o que acontece antes, né? Porque assim, os alunos não interagirem, muitas vezes já é consequência de alguma coisa, né? Além de causar consequências também. Então vamos aqui deixar o negócio, essa ideia mais clara. Bom, se o aluno ele acaba não interagindo, o que a gente vai ter de problema? Para a gente ter uma noção da importância que é o aluno interagir. Porque às vezes também a gente pode subestimar um pouquinho, por exemplo, mas às vezes meu aluno não fala muito mesmo, e tudo bem, a gente vai fazendo uma aula assim, aí depois uma outra ele estava mais calado também, e a gente às vezes pode subestimar isso e acaba causando um grande problema. Então, assim, falando em questão de consequência, Paty, por exemplo, eu já penso aqui de cara que eu separei também uns tópicos, a gente até estava conversando, né, sobre isso, Aham. de esse não sentir estimulado para vir para a aula. Um problema grave. O que você vê, assim, além disso de não se sentir estimulado, qual outro problema você vê? Por exemplo, se o aluno acaba não interagindo, o que pode acarretar de consequência? Fora ele, por exemplo, já não ficar estimulado a vir para a aula. O que mais que você vê? Eu vejo que muitas vezes esse aluno que não está estimulado, ele também não se sente estimulado não só a vir nas aulas, mas também a fazer os deveres de casa. Né? Então sempre Uhum. tem alguma desculpa, ou talvez até seja verdade, mas você vê que ele não se esforça, né? Então ele já vai levando com a barriga ali o que ele Aquele teria que não, fazer em não tem casa. tempo. Não O tive famoso, tempo. é, o famoso não tive tempo. É uma coisa que eu também percebo desses alunos. Entendi. Esse não teve tempo, assim, de um modo geral, né? As pessoas falam sempre, a gente tá sempre muito corrido. Então, assim, tudo bem, vai ter um aluno que é aposentado, ou às vezes um aluno que tem um trabalho mais tranquilo. Mas, de um modo geral, as pessoas têm esse problema, né? Uhum. De não ter tempo. Tá todo mundo muito corrido. Então, a pessoa tem que arranjar tempo, né? Então, não tem como você falar, não tive tempo, não tive tempo. Uma coisa é não ter tempo, às vezes, realmente não dá tempo de uma coisa, mas sempre que ele não tem tempo, de fato, ele possivelmente já tá ficando desestimulado Sim. ou ele vai ser esse aluno que não vai querer fazer dever de casa. O Davi comentou aqui, ó. Falei isso hoje, atividade de casa. Ajuda tanto, é a dieta do aluno. De fato. E é questão de prioridade, né? Então, tudo na nossa vida, para que a gente dá prioridade, a gente arruma tempo para fazer, por mais apertado que esteja. Então, se for prioridade do aluno na aula de inglês, ele vai arrumar tempo. Quando ele não arruma tempo, a gente consegue perceber ali uma desmotivação dele, né? Uhum. Aí, ó, o comentário aqui. Eu falo para eles que fazer inglês e não realizar as atividades é como ir para academia e não fazer dieta. O resultado é quase um milagre. Fica mais difícil mesmo. Pois Porque é. assim, acaba que se ele não faz dever de casa, normalmente ele não faz nada além, né? Então, realmente, só aquele contato de uma hora e meia, ali vai ficando um pouco mais raro, né? Um pouco mais difícil de ele conseguir evoluir, claro, né? Com uma hora, 2 horas na semana, do que se ele tiver ele realmente pelo menos fazendo dever de casa, se estimulando, né? Até porque o dever de casa acaba fazendo ele se estimular mais, porque na hora do dever ele vai ter alguma dúvida que ele pode perguntar, ele vai ter alguma coisa que vai fazer sentido para ele, né? Então acaba sendo quando a gente consegue puxar, né, cobrar ali que o aluno faça o dever de casa, é uma maneira de indiretamente ele vir a interagir na aula, porque na hora que ele tiver aquela pergunta, ele vai se interessar em fazer. Na hora que aquilo Uhum. começar a fazer sentido para ele no exercício e fala, caraca, eu tava lembrando disso, ou nossa, essa palavra que eu já vi não sei aonde, então ele acaba sentindo, é um ciclo, assim, de que ele tá Sim. interessado e empolgado, né, pra vir pra aula Uhum. também. E até mesmo quando ele faz o dever de casa, se ele tem alguma dúvida, alguma palavra, alguma expressão, tem aluno que vai atrás, que procura. E aí ele, por mais que procure, ele sempre comenta na aula, isso aqui eu não sabia, eu procurei, eu descobri que significa isso.
Então, assim, você vê que aquilo acaba ajudando ele, ele fica mais, ele se sente mais autônomo, né? De Do fato, processo de aprendizado dele. de fato, de fato. Então, beleza. Então, o pessoal aqui entrando aí. Boa noite, pessoal. Começamos aí por agora. Bem-vindos. A Teacher Pat também é gamer. Topzera a cadeira. Comentário do Guilherme. Ai, obrigada, Guilherme. Olha, mas essa cadeira aqui é só uma questão de saúde mesmo, viu? As costas já começam a gritar. Ô, Paty, e a sua câmera desce mais um pouquinho? Assim, pra sua cabeça ficar um pouco mais perto? Mas se não descer, tudo Desce, bem. Se desce. tiver que Deixa fazer eu muita arrumar aqui. coisa aí, mas só se ela fizer tipo tu aí, só pra aparecer mais seu rosto, Vou tipo arrumar mais no aqui. centro. Ver se dá Ver se tá certo. melhor. É porque Pra eu não queria que desestimular aí. desse muito reflexo no óculos, por causa do ring light. Vê se tá melhor. Ah, o meu dá, né? Eu não cliquei pra isso não. Será que dá? Será que coisa? Não, Ah, o tá meu ótimo. já Não dá pra ver o reflexo, não. tá joia. A cadeira é pink, né? Então, beleza. É, né? Pouco chamativa. Olá, Roberta. Eu tô pensando em comprar uma cadeira assim. Você gosta dessa? Aí, Paty, momento consultoria. A cadeira é bacana? Muito boa, recomendo. É muito boa. Essa marca é Healer, que chama. Então, aprovado. Assim, não tem nem um mês de uso, tá, gente? Mas, por enquanto, não tive problema nenhum, não. Cadeira gamer é vida. A Lambar agradece. Demais. Muito, é Pois é, outra tem, vida. tem que fazer investimento mesmo. Eu comprei uma cadeira normal, no caso. Eu acho que a gamer vai ficar muito grande aqui, não tenho certeza. Mas não É, é é grande. estilosa igual essa daí, né? Uma cadeira humilde. A gamer é grande mesmo, tem esse problema. Massa, obrigada. Beleza, então tá. Então, por exemplo, mais consequências, né? Mais problemas do aluno não interagir em aula, antes da gente chegar em soluções aqui. Uhum, O nosso TTT, né? O nosso Teacher Talking Time. Então, o tempo que a uhum. gente fica lá falando, falando, falando e passando aquela ideia de monólogo. E aí, Sim. Paty? É, eu percebo que isso já aconteceu em algumas turmas, né? Quando eu era aluna e, né, hoje em dia como professora, antes de ter a experiência que eu tenho, às vezes a gente não tem essa noção que a gente está falando muito mais do que deveria e não está dando espaço para o aluno. Isso acaba desestimulando ele também, porque ele se sente incapaz. Ele fala, vou deixar meu professor falar, ou minha professora falar, porque eu não falo nada, então deixa por conta dele, né? E isso também faz com que o aluno tenha menos vontade ainda de interagir na aula. E é um grande problema, né? Exato, exato. E tudo vai virando uma bola de neve, né? Então, várias coisinhas que, enfim, viram um problemão. E a consequência maior, é claro, de o aluno não interagir, eventualmente ele vai, né? Ele não vai evoluir no idioma e eventualmente vai parar o curso. Então, ele desiste. Exatamente. Então, beleza. É, E o professor? E o nosso lado, né? Então, assim, o aluno fica não evolui no idioma, acaba ficando desestimulado, acaba parando, mas e o professor? Assim, quando a gente está com um aluno assim, é mais difícil, a gente sempre evita, né, precisar ali despedir um aluno, mandar um aluno embora, assim, realmente é a última solução, a última alternativa de Uhum. todas e o professor fica exausto e desestimulado, né? Porque assim, você já deu aquela aula que você pensava, nossa, esse aluno não fala muito e aí a aula fica bem maçante? Sim. E isso, para o professor, pelo menos eu me sinto assim, parece que o tempo não passa. Nossa, aquela aula é exaustiva para mim. Então, para a gente também é muito complicado, né? Não só para o aluno. A Roberta comentou, eu tenho dificuldade em diminuir o TTT. Mas porque o aluno não está interagindo muito? Ou você que acaba falando mesmo na distração? Acaba conversando mais. Porque se o aluno não interage, realmente fica um pouco difícil. Assim, eu já tive assim também aluno que falava menos, né? Já era aluno mais calado mesmo. E eu, na verdade, ficava parecendo um interrogatório. Eu acabava não falando muito, mas eu ficava fazendo muita pergunta pra ver se, tipo, tell me more, né? E tal, pra ver se ele conseguia me entregar, mas é isso que a Paty comentou, né, Paty? Que, cara, o tempo não passa, você fica meio desgastado. Porque assim, eu não sou uma pessoa ruim de conversa, sou bastante boa de conversa, na verdade. E eu sei respeitar as pessoas, entender a opinião e tal. Então, assim, é bem tranquilo. Até se o aluno não é tão avançado, se ele é mais iniciante, eu deixo que ele fale um pedaço em português e tal, se sinta um pouco à vontade pra gente conseguir construir aquele inglês. Então, se mesmo assim o negócio não desenrola, fica maçante. E eu fico fazendo pergunta pra poder ver se desenrola. E fica cansativo, né? Porque a gente fica lá tentando fazer acontecer e aí Porque é é para ser uma complicado. via de mão dupla, né? Uma aula, não é para ser uma
coisa que parte só de uma das partes. Uhum. A Roberta falou, eu acabo falando muito. Também tenho muitos alunos iniciantes e eles não têm muito vocabulário. Quando eles não têm vocabulário, a gente tem que preparar mais, né? Trazer sempre umas ideias de vocabulário e de resto ficar fazendo perguntas que a gente já fez mesmo, porque eles não decoram, né, na primeira vez, na segunda, na terceira, então e aí fica sempre, mas e gosta disso, e não gosta disso, e já fez isso, e aí não tem jeito. Aí realmente o mesmo que o aluno iniciante eu acabo falando um pouco em português para estimular ele a falar, porque não adianta nada, não, só pode falar inglês e o aluno acaba não falando, né? Então É, resolve. exatamente. E às vezes até também estimular o aluno a construir frases, né? Até o aluno iniciante, A2 ali, A1, dependendo, ele já consegue. Então, se ele já, por exemplo, sabe verbo to be, alguns verbos no presente, né? Ele consegue construir uma frase ou outra. E aí você pode ir dando essa mãozinha. Ah, e como é que você falaria isso aqui em inglês? Né? Talvez Exato, seja exato. uma boa, hein? Comentário. Sou professora há uma semana. Uma semana, uau, recente, bem-vinda. Tenho alunos de 13 anos que estão começando agora e não sabem nada. Como dar uma aula de conversação nesse caso? Não vai dar. Aula de conversação eu acho que tem que ser para níveis mais de intermediário para avançado, de B1 Não para vai dar, não. cima. Não vai dar, não. É Gu, não sei se é Gu, Gustavo, meu nome aqui é Gu. Não vai dar, não. Não tem como fazer aula de conversação. Você vai conversar com as pessoas um pouquinho, mas assim, vai ensinar a estrutura básica de afirmação, negação, interrogação. E aí depois você vai tentando cobrar isso das pessoas, resposta curta, resposta longa. E o conversar é esse, não tem conversação mesmo. O conversar é fazer uma pergunta, ter uma resposta simples e é isso. Exatamente. A Roberta falou, ai, que bom, você fala um pouco em português. Bom saber. Risos, risos. Risos. Tinha a impressão de que seria um sacrilégio falar em português. Gente, eu não sou desse time que fica só falando inglês. Eu não acho que isso resolve. Eu acho que isso desespera muitos alunos. Muitos têm um certo trauma de ficar chegando na aula para você estar falando inglês e falando e falando. E não vejo isso como positivo. Acho que o aluno tem que se sentir confortável e estimulado a interagir. Então, se ele não entende, às vezes ele fica irritado, não estou entendendo, e você fica lá tentando fazer, não precisa, gente, relaxa. Explica para o aluno, acalma os ânimos, fala, fica à vontade, vai dar certo. E, né? E ele sente confiança em você, não gosta desse negócio só do inglês. E você, Paty, você é só inglês? É. Não, de jeito nenhum, principalmente se o aluno é iniciante. Se ele for intermediário, aí eu meto bronca. Mas se ele for É. iniciante, não tem nem como, porque ele não vai ter bagagem para entender aquilo que eu estou falando. E aí, à medida que ele vai avançando, mesmo no A2 ali, no A1, eu vou começando a introduzir o inglês, mas ainda assim eu falo português em alguns momentos, então não é 100% de inglês, não. Não tem jeito, né? A Nara falou, tô querendo fazer curso de inglês. Vai nessa. A melhor coisa que você vai fazer da sua vida é falar inglês. Davi queria matar quem inventou a tal da aula de conversação. O aluno sabe nada e pergunta: a aula é conversação? Precisamos desmistificar isso e fazer eles entenderem que a abordagem é comunicativa. Se comunicar é ler, escrever, ouvir falar. Tem aluno que não quer ler nada. É, Cara, é impossível o aluno que não quer ler nada. O aluno não quer aprender nada. A Roberta gostou, boa. O aluno quer aprender o negócio, mas não quer ler, não quer ouvir. Fica difícil. é. Pois é, a Então, língua não é só falar, né? não, pois é, pessoal, a hora legal é falar, né? Mas isso é consequência de muita coisa. Aí o Gu Exato. perguntou o que fazer. Então, o que você vai fazer é isso mesmo. Você vai ter que explicar, vai ter que ensinar as estruturas, começar a conversar com eles, começar com respostas simples, perguntas simples, até eles conseguirem alongar. Isso leva um tempo, não vai ser em 6 meses. Para conversar, não vai ser em 6 meses. É, A dica é sempre preencher os exatamente. gaps através de games, slides, deixar interessante, né? De fato, de fato. Imagens, Uhum. É isso música, aí. vídeo. Olha, Davi cheio de ideias aí já. Muitas alternativas, é. Tem mais alguém que entrou. Boa Excelente. noite. Maravilha. Então tá. Então a gente falou aqui os problemas, né, que a gente pode ter com os alunos não interagindo. E vamos falar de solução, né? Claro. Então, olha Sim, só. mas Pode posso ir, só pode falar ir. mais um problema que Claro, go eu ahead. acho que o professor também enfrenta? Claro. Quando o aluno não interage na aula, eu acho que o professor também acaba se acomodando, no sentido de não preparar suas aulas, ou então preparar ali mais ou menos, né? É, tipo assim, só vou usar o livro e pronto, acabou. Não é que sempre você vai usar o livro e alguma outra coisa. Às vezes vai ter aula que não vai encaixar alguma outra ferramenta ali no meio e tá tudo bem, né? Mas você só preparar a aula lendo o que tá no livro ali e dar aula daquele jeito também é meio complicado para o aluno, né? Porque às vezes você não conecta com o que o aluno tem para te oferecer.
Então, acho que quando a gente prepara a aula, a gente tem também que sempre pensar no aluno para quem a gente está preparando essa aula e como que a gente pode ligar as experiências desse aluno, né? E aí esse problema de acabar se acomodando, eu acho que acontece quando o aluno não interage muito. É, porque a gente tenta, né? Às vezes tenta, traz atividade, e, enfim, se ele acaba não interagindo, a gente fica meio sem saber realmente, né, o que fazer. Aí o Guilherme Pois é. comentou, aula de comunicação, não é imagem e ação. É, gente, que ficar fazendo umas mímicas lá dos negócios que, gente, só fala logo a palavra, levar 5 segundos e tá tudo bem, entendeu? Do que perder o tempo todo. Pois é. E ao fazer a aula meaningful para o aluno é essencial, conhecer o aluno e o material. Vamos falar disso agora? Das soluções, muito bem. Sim. Então tá, então esse é o primeiro tópico que eu pensei aqui mesmo, né? Então, Paty, saber sobre o que o aluno se interessa. Então, essencial, né? Uhum. E aí tem algumas maneiras da gente descobrir isso, como é que o aluno se interessa. O que é que você traz de sugestão? Então, a primeira é no dia a dia ali, né, na aula, você e o aluno, ele vai te falando as coisas e você vai anotando, se você não tiver uma memória muito boa, ou então você vai armazenando aquilo ali para você depois usar com ele, preparar aulas relacionadas àquilo que ele gosta, ou então até mesmo inserir no próprio assunto do livro ali aquele tópico que ele gosta, né? Uma coisa que a gente tem que fazer dia a dia para construir essa ponte com o aluno. Eu acho interessante. Eu sou desse time também, de anotar as coisas que ele gosta, porque senão eu esqueço. Nome de pessoas que ele também comenta muito na aula, para poder você trazer, comentar, perguntar, né? Fazer referência às pessoas pelo nome, porque eu esqueço. Então, beleza, no dia a dia anotar ali o que ele precisa. E, ó, temos um comentário. O Luan. O aluno deve praticar sempre o inglês. Por isso, reúno meus alunos no grupo do WhatsApp para eles mandarem áudio sobre a aula da semana. Porém, percebo que várias vezes eles não interagem no grupo e tenho que ficar puxando eles. Então, pois é legal isso, né? Porque a aluno ele reúne no WhatsApp, então já tem alguns alunos, né? Então eles conseguem conversar ali entre si, interagir e mandando aula, mandando áudio. É bacana. Boa ideia. É uma Essa aí ideia eu ainda bacana não fiz, mesmo. não. Leva mais Não um fiz, tempinho, né? não. Tem que organizar ali realmente o que vai ser enviado, mas é bacana puxar os alunos. Tem que ficar É. puxando eles. Os alunos normalmente eles não querem estudar todo dia, não, né? Assim, E se nem for dia sim, dia não. adolescente, e se for adolescente, então aí que tem que puxar mesmo. Tem. Tem pior que eu dou aula para adulto e esses meus adultos não é. Não quer. Não é que não quer, né? Porque aquele negócio, como é correria demais, a pessoa não quer realmente priorizar o inglês mais que tudo na vida. E aí, né? Acaba ficando fazendo uma parte, mas tudo bem. A gente vai chegando lá. Sim. Então, beleza. Durante a aula e o formulário do Google? Você usa, Paty? O que você acha? Eu acho que funciona muito bem para ver o que os alunos gostam, principalmente para professores que têm mais alunos, que têm turmas, né, que trabalham com turmas. Eu, como trabalho mais com alunos individuais, esse método de anotar o que os alunos gostam, para mim funciona bem. Mas quando o professor tem turmas e aí não dá para ele ficar sabendo de cada um, porque senão ele vai levar uma aula inteira para procurar saber, ele pode fazer esse formulário, né, no Google e colocar perguntas bem específicas, assim. Por exemplo, o que que você gosta de assistir no fim de semana? Aí ele pode responder, por exemplo, Netflix, né? Uma coisa bem Eu, ampla. Hein? a minha cara. Então, assim, você prefere filmes ou séries, né? E aí colocar e direcionando mais para o que ele quer, porque talvez ele possa trabalhar com esse material também ao longo das aulas, fazer aí uma junção com o que o livro traz. Entendi. Então aí a gente pergunta para ele, faz um forms, né? Faz as perguntas certas, no caso, as mais específicas, né? Então, e aí você comentou no Netflix, então falar justamente de hobby ou do que ele trabalha, restaurante, Uhum, todo mundo gosta de falar de comida. Então, assim, fazer sim. as perguntas certas, né? Títulos, tipo assim, tipo de filme que ele gosta, pra poder a gente saber se ele vai gostar de terror ou de, sei lá, romance, né? Então, para poder a Uhum. gente ter essa resposta, essa noção do que a pessoa se atrai, né? Sim. E música também, né? Porque às vezes a gente gosta de trazer música para ilustrar alguma coisa que a gente ensinou, que ainda vai ensinar, né? Para introduzir alguma coisa. Então é bom que a gente traga uma música com que ele vai se identificar para que seja mais fácil ainda essa interação, né? Então, se colocar essa coisa da música também no formulário, talvez dê certo aí.
Beleza. E esse formulário, Paty, você acha que acha interessante fazer no começo? Só no começo, assim? Ou, por exemplo, qual é essa frequência de formulário? Você acha que a gente precisa atualizar isso? Ah, talvez de ano em ano, né? Porque os nossos gostos vão mudando, né? A gente nunca permanece o mesmo. Então, talvez anualmente ou semestralmente, se o professor vê ali que de um semestre para o outro as coisas, os gostos do aluno já estão mudando muito, principalmente se forem adolescentes, que eles mudam muito rápido, né? Uma coisa meio avassaladora, assim. Então, talvez seja interessante essa frequência aí. O que que você acha disso, Amanda? Eu acho também, assim, justamente, se forem vários alunos, eu acho que é interessante, uma vez ao ano, fazer um forms aí, até para mostrar que você está interessado em se atualizar, né? Para saber do aluno. Se for esse negócio de anotar durante a aula, aluno particular e tal, você vai anotando antes do forms. Mas Uhum, eu usaria o forms para fazer feedback, mas assim, não essa questão de saber o interesse do aluno. uhum, Então, quando são vários, uma vez ao ano tá bom, né? Também. Ou pelo menos, se você for fazer turmas semestrais, você pode até colocar todo semestre, né? Se você vai começar a turma. Você pode botar uhum. quando a turma começar. Mas fora isso, acho que o ano. Ok. Sim, sim. Passou um comentário aqui, Luan. Eu tive que colocar no contrato que as atividades do grupo do WhatsApp são muito importantes, mas eles não participam. Mas alguns não participam. Eu não sei se continuo com os grupos no WhatsApp. Ah, então, sempre vai ter aluno que não vai participar, né? De alguma coisa. Agora, se tem alunos beneficiando, e se isso não ocupar seu tempo demais, aí eu acho que pode manter. Mas Luan faz mentoria, então vamos debater isso, estratégias. Mas realmente tem que pensar se não está tomando tempo demais para pouco benefício. Ou se é melhor você ajudar mais os alunos em específico, quantos são, né? Tem que ver aí como é que tá esse custo-benefício do grupo no WhatsApp. Uhum, Se dá de muito fato. trabalho para preparar, né? Então tá, então saber o que o aluno se interessa, beleza. E os assuntos que estão bombando, Paty? Meme. Trazer memes para aula? Nossa, gente, meme eu acho uma maravilha. Porque a gente se identifica, né? Eu acho que o Brasil é o país dos memes, pelo menos. A gente tem vários memes e dá pra gente colocar bastante coisa ali pra talvez introduzir a aula, introduzir um assunto, e aí o aluno, ele vendo aquele meme ali, ele vai ter alguma coisa para falar e vai, né, É, ele vai mesmo querer se expressar querer opinar. e querer opinar. Aí ele vai lembrar de um outro meme, enfim. Então, assim, talvez a aula vá para algum outro lado, né? Então o professor tem que controlar isso, mas que com certeza vai trazer uma interação maior, vai. É, eu também gosto. Eu não sou muito a pessoa que faz a piada, né? Mas trazer o meme realmente é uma ideia interessante. E aquilo que a gente estava Sim. comentando, Paty, de que a gente já falou até em outras épocas, assim, de séries Séries, essas séries que estão em voga, né? que estão Então, bombando. então essa Bold Type, eu lembro que pelo menos há uns meses aí todo mundo só falava dessa série. Filme também, né? Filmes que acabaram de lançar. A Marvel é mestre para lançar filme e os alunos ficarem polvorosos. Então, talvez a gente trazer aí o trailer do filme, né? Um pedacinho da série, uma cena, né? Da série ali, para eles poderem debater sobre aquilo, fazer uma atividade de listening, não sei. E aí é bom que seja algo com que eles se identifiquem de novo, porque eu, por exemplo, eu amo Friends, mas Friends já virou cringe e os meus alunos adolescentes já não. Eles vão ficar assim, Nada a querida, se ver. atualize, né? É, Então é bom que a gente procure saber do que eles gostam para trazer para eles ficarem mais, se sentirem mais conectados, né? de verdade, de verdade, de verdade. Isso é fato. E aí eu também gosto muito de fazer, pegar algumas expressões, então assim, assistir, né? O ideal é que você consiga assistir algumas séries, alguns filmes. Talvez se você não gostar muito de nada que tá em voga, né? Se você for aquela pessoa que gosta de coisas assim peculiares, pelo menos você assistir um ou outro, por quê? Assim, logo que lança mesmo. Olá. Logo que lança mesmo, por quê? Porque você consegue assistir, assim, às vezes até na frente do aluno, às vezes até antes do aluno. E aí você separa já algumas expressions, enfim, algumas coisas ali. E quando o aluno for assistir, porque as pessoas querem assistir, né, o que está lançando, o que está acontecendo, ele vai lembrar, ou vai reconhecer alguma coisa que você ensinou. E aí você fica uma referência incrível, porque você fala, caraca, aprendi isso aqui na aula de inglês. E tipo, a aula de inglês é com quem? Pai, com a Amanda. Então, assim, você fica meio responsável por aquela evolução, por ele ver que você está usando, né, assim, você ganha mais credibilidade, mais autoridade, porque, pô, você está ensinando uma coisa
que ele tá vendo lá na série que ele tá assistindo, então assim, que acabou de sair, super updated, né? Então, é bacana pra caramba você tirar um tempinho aí pra assistir, né? Se você gostar, fácil, né, de assistir. Então, assim, pra poder você estar atualizado ali antes do aluno, ou mesmo depois também, se ele for muito, se ele assistir muito ali o negócio muito rápido, você assistir um pouquinho depois, mas mesmo assim preparar algumas expressions pra poder, de repente, ele reconhece de ter ouvido já. E fala, ah, nossa, eu ouvi isso. Então, assim, é bom. Isso pra interagir com o Sim. aluno, muito bom. Sim, é ótimo. E talvez na próxima vez que ele for assistir um episódio, ele vai lembrar de você e vai comentar na aula: Ah, professora, eu lembrei que eu consegui entender essa expressão que você ensinou e tal. E E é aí, muito mais bacana, assunto né? pra interagir. Exatamente, exatamente. É muito bom, faz muita diferença mesmo. E muito bem, próximo tópico, Paty. Bom, gente, o próximo tópico, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse site que chama Slides Go. Lá tem vários Deixa eu botar o templates de nome aqui. slides, Slides Go. Lá tem vários templates de slides maravilhosos, gente, muito lindos mesmo. E eu já usei para várias aulas minhas, aulas temáticas ou até mesmo aulas de assuntos corriqueiros, né? Dá para você usar sobre qualquer coisa. O Slides Go tem a versão paga e a versão grátis. Então, na versão grátis, ele disponibiliza alguns templates para você, mas já são vários, mesmo não sendo todos, você já tem uma gama muito grande lá para você escolher. O pago, né? Você pode escolher qualquer coisa lá e você vai ter acesso a qualquer template que você quiser. E aí você pode baixar para o seu Google Slides ou para o PowerPoint. Então depende de como você usar aí na sua aula. Então tem essas duas opções. Então, no gratuito já dá para usar. Já dá pra gente usar algum template que tem lá. Isso, e aí assim, conteúdo é o professor que tem que produzir. Então, por exemplo, eu quero dar uma aula sobre New Year's Eve, por exemplo, né? Ano Novo. Então, posso procurar lá no Slides Go um template sobre isso e aí ele vai me dar a parte visual, mas o conteúdo é com você. Então, dá para trabalhar aula de conversação, dá para trabalhar com aluno particular, em grupos, né, em turmas. Eu já trabalhei com Slides Go. Não sei se vocês conhecem aquele jogo Among Us. Eu já Eu não conheço. Não, é um Só de joguinho de nome, né? celular Só de bem nome. famoso. E é muito bonitinho. E aí você vê o template do slide lá, você fica assim, caraca, como que eu vou usar isso na minha aula? E aí eu tava ensinando Simple Present para o meu aluno adolescente, falei, vou usar esse template, porque, né, a criatura já é meio assim, não quer muito prestar atenção. Então eu peguei o slide lá do Slides Go para tentar prender a atenção dele. E aí ele lembra até hoje do Simple Present que ele aprendeu nesse tema do Among Us, que é um jogo que ele Hum, jogava. então fez toda a diferença. Sim, sim, para ele foi bem meaningful. Não, tem um comentário que a Roberta falou, não conheço, vou olhar. E o Márcio falou, muito boa conversa, meninas, parabéns. Obrigada, Márcio. Fica aí com a gente, Obrigada. pode ir comentando para adicionar aqui. Não, e outra coisa, é assim, dá uma cara diferente, né? Assim, você também, você pode usar o livro, pode trazer atividades, né, assim, joguinhos também, que a gente já falou de sites para poder você incrementar as suas aulas. Mas assim, é claro que quando você chega com uns slides também bonitos, assim, sabe? Bonito, gente. Todo mundo quer coisa bonita, coisa que parece que teve trabalho investido naquilo dali, parece que a pessoa parou, se dedicou àquilo dali. Todo mundo gosta de ser bem cuidado, bem tratado. Então, se a professora chega, né? A professora chega com um slide super bonitinho, bem desenhado, organizado, sabe? Contando a história, com tudo preparado. Pô, é legal demais. Assim, pode ser temático, ou às vezes não também, justamente, né? Então, pode ser de tema, sei lá, hábitos, alguma coisa que você queira que o aluno lembre um pouco ali, fazer uma Uhum. diferença, uma surpresa. E aí, os slides super bonitos, organizados, é outra cara, né? Sim, pois é, e atrai mesmo a atenção, é impressionante. Até a gente que é adulto, eu quando vejo uma apresentação num slide mais diferentão, assim, eu fico presa na apresentação, sabe? É outra vibe, né? E, ta- Então, E também tem isso de como a gente coloca o conteúdo lá, né? O slide ele vem assim, pronto, o template, né? Assim, as figuras e tal, mas como a gente coloca o conteúdo, a gente consegue adaptar. Então, se você, por exemplo, quer fazer uma aula para A2, você consegue colocar os conteúdos do A2 lá. Se você quer fazer uma aula para B2,
você consegue colocar também. Você não tem que adivinhar, né? Combinar o tema com a aula. Você que vai colocar o conteúdo. Então, qualquer nível você consegue trabalhar. Sim, sim, dá para adaptar para qualquer tema, qualquer nível. Só alguns muito específicos, né? Quem dá aula de inglês para fins específicos, como Business English, Legal English, aí realmente tem que dar uma Uma procurada maior garimpada. lá. Mas para fins gerais, tem um range muito grande de template lá, bem legal para usar. Recomendo. Beleza, beleza. E, Paty, e o Jamboard? Igual, diferente, mesma ideia? Jamboards também, o professor ele tem que criar. Ou ele pode criar, ou ele pode dar um comando para o aluno criar. Então, o Jamboard basicamente é uma ferramenta do Google em que os alunos podem trabalhar lá livremente. Eu já trabalhei com o Jamboard com turmas, então vamos supor, você vai colocar a turma para fazer atividade colaborativa. Então, você coloca os alunos em duplas ou em trios e cada um fica numa parte do Jamboard. E aí você manda eles criarem lá o que você quiser para depois eles apresentarem, por exemplo, relacionado com o tema da aula. Ou então até mesmo dá para trabalhar com o aluno one-to-one. Eu já joguei bingo, por exemplo, lá, então numa aula de conversação. Não é bingo de quem acerta mais, né? Mas tipo assim, uma aula de conversação. Aí tinha lá as opções. Você faz isso, você faz aquilo, tipo numa cartelinha de bingo. E aí ia eu e o aluno marcando o que cada um de nós fazia. Então, dá para usar para bastante coisa. Realmente, o professor pode usar a sua imaginação e os alunos também. Então, essa Bacana. interação acaba vindo também, pode ser aluno com aluno, e claro, né, que o professor tem que monitorar essa Tá interação para ver se está em intermediando. inglês, né? Se precisa de ajuda, depende também da idade dos alunos. Mas o Jamboard ajuda muito. Mas muito bom para interagir, justamente, porque aí ele vai ter lá, ele consegue, enfim, escolher, né, personalizar o que ele quiser, responder, comentar, botar uma frase, botar um desenho. Então, assim, ele se sente estimulado, né? Porque é diferente, é dinâmico, né? Sim. Eu posso só dar uma ideia de atividade Jamboard que eu já Sure, fiz claro. com os meus alunos. Eu estava ensinando para eles sobre roupas. E aí eles tinham, eu mandei eles para o Jamboard em que eles tinham que montar uma lojinha lá. Então eles ficavam em duplas ou em trios, não me lembro muito bem, cada um num frame do Jamboard. E aí eles tinham que montar a lojinha deles. Então eles colocavam o fundo que eles queriam, eles pegavam as figuras das roupas na internet, porque o Jamboard dá para você pegar figuras no Google Imagens ou do seu próprio computador. E aí eles fizeram a coisa mais bonitinha. Aí colocava lá o nome da roupa e o preço. E foi ótimo porque eles interagiram uns com os outros em inglês. Então, assim, eu tô falando aqui de pré-adolescente, né? Mas dá para usar para várias coisas, para várias idades. Ah, mas adulto dá para usar, talvez não montar a loja em si, assim, mas justamente trazer assuntos que interessam eles. Então, se o adulto, por exemplo, quer falar de viagem, todo mundo, quer dizer, todo mundo não, mas a maioria das pessoas quer viajar. Então, você pode fazer justamente uma dinâmica que vai falar da imigração, do aluguel do carro, do check-in no hotel. Então, assim, adaptar realmente para o que interessar ele, né? Exatamente. Ou até mesmo, sei lá, você tá falando de música, né? E manda eles para esse Jamboard para eles montarem uma rádio, não sei, ou um programa de rádio com algumas músicas que eles achem interessantes, né? Tem muita coisa que eles podem fazer ali, Muita opção, né? E dever muita de opção. casa? Dá para fazer dever de casa também, mas aí o dever de casa o professor tem que dar as instruções muito bem dadas ali, bem detalhadas, né? Para que o aluno consiga executar o que ele está pedindo, porque o aluno vai fazer aquilo lá, talvez seja uma ferramenta com que o aluno não tenha muita intimidade, né? Então o professor tem que explicar para o aluno como é que funciona, quais as possibilidades ali, tem que tirar um tempinho para mostrar tudo para o aluno. Mas também dá para eles fazerem o dever de casa e é uma coisa diferente do que ficar escrevendo, né? É, Então, eu, talvez eu eles penso achem isso mais mesmo. interessante também.
Beleza, e aí eles acabam também, por consequência, interagindo mais. E aí a gente está lá fazendo a nossa parte, sabendo que mais do que aquilo dali fica difícil, né? Se o aluno não fizer nada com esse tanto de coisa que a gente falou aqui. Pois é, são muitas opções. Beleza. Então, e aí, mais alguma sugestão? E aí, Não, eu anotei também essa questão do português, né? Que alguém já comentou antes aí, perguntando se a gente deveria falar só inglês ou misturar o português também. Dependendo do nível do aluno, você falar em português com ele um pouquinho ali, só para ter aquela conexão, eu não acho nenhum pecado. Aqui é uma visão muito pessoal, porque ele vai se identificar mais com você, né? Então, o aluno ele faz aula com você porque ele quer que a Amanda dê aula para ele, que a Roberta dê aula para ele, sabe? Não porque é um professor de inglês qualquer, porque professor de inglês existem vários, né? Então, essa conexão realmente é muito importante a gente criar com o aluno, nem que seja em português, eu acho. nem que seja primeiro em português, né? Depois a gente vai mudando para o inglês, claro. Sim, sempre tem que dar a forçada, né, gente, também. Não pode ficar a vida É, inteira no português. é, exato, exato. Maravilha. E aí, pessoal, vocês têm alguma sugestão? O que vocês fazem aí que a gente não tenha comentado para poder os alunos interagirem mais? Vamos trocar figurinha. Mais alguma coisa aí que ainda não tenham comentado também? O que vocês já fizeram que deu certo? Às vezes o aluno estava meio quieto, mas vocês fizeram tal coisa e funcionou. Hello, da gente entrando ainda. Conexão é muito importante. Conexão é tudo, né, gente? Os alunos, cara, não saem. Assim, meus alunos entram e ficam 2, 3 anos tranquilamente, que eu sou incrível. Não, assim, brincadeira, mas é porque realmente você tem isso, né? De deixar o aluno à vontade, de realmente estimular ele, de estar ali no horário, de chegar animado também, sabe? Então, assim, você às vezes tá meio down, assim, mas você chega na aula, é outra coisa, né? Hello, how are you? How was your day? Então, tudo isso faz o aluno sentir mais à vontade e acabar interagindo mais, né? Você tá ali disponível, tá ali satisfeito de estar ali, né? Sim, pois é. Eles percebem, né, essa vontade, né? Eu Exato, acho que o exato, aluno faz percebe diferença. Quando a muito gente não isso. chega, tipo, nossa, mais uma aula, né? Tipo, não, por favor. É. Muito bem. Bom, então, se já fizemos todos os comentários, se não temos mais nada a comentar, vamos ver porque os comentários chegam atrasados aqui pra gente. Aí, ó, eu envio para eles a atividade do Live Worksheets. Worksheet. Ah, sim, e peço para eles compartilharem comigo. E eles respondem. Hum, Ah, e eles respondem. Isso é olha importante. só. E dá para compartilhar no Live Worksheets? Eu achei que só desse para fazer o download para o aluno salvar as respostas dele. Eu não sabia que dava para compartilhar. Você sabia disso? Não sabia. Nem nunca enviei isso para eles também. Será que é depois do download? Tipo, você coloca ele em algum lugar? Ou é Não, direto, será? ele é online. O aluno responde no site Ah, mesmo, então entendeu? é no momento da aula. Então é isso que Ah, ela no tá momento da comentando mesmo. aula. Ah, tá. Achei que fosse de homework. Aí eu falei, caraca, tem essa forma. Preciso descobrir. Vamos descobrir mais uma, é. Compartilhe no WhatsApp. Ah, entendi. Então, o Muito aluno interessante. tem que estar mais atualizado também, né? Que às vezes o aluno não entende muito, mas depois que aprende também funciona, né? Uhum. Interessante, é um jeito bom também. A gente não tinha comentado desse ainda. O aluno compartilha comigo no momento da aula. Muito bom, Roberta. Obrigada pela sugestão. Boa mesmo. Very good, very good. Aí ele faz junto comigo. Ótimo. O Live Worksheets é muito bom também. É, porque para ele conseguir fazendo, né, melhor do que a gente respondendo por ele, né? Se a gente consegue colocar ele para responder. Sim, é ótimo. Yes, yes. Ele compartilha a tela dele, né? Então já é Ah, alguém bem moderno, né? Já é uma. sim, os alunos já estão ali, são digitalmente letrados, né? É, tem uns que tem menos dificuldade. Ou É. mais dificuldade, né? Muito bem. E mais algum comentário? Como estamos por hoje? Finalizamos? Mais alguma sugestão? A Roberta já, tipo. Acho que é isso, né, pessoal? Então falamos aqui sobre algumas maneiras de interagir, de fazer o seu aluno interagir com você na aula.
Pra gente não ficar com o aluno lá, sem interação, sem falar, mudo, e a gente ralando, né? Pra tentar fazer funcionar. Muitas ideias. Exato, Davi. Obrigada pela live. Obrigada a vocês pela presença. Muito Semana que obrigada, vem. gente. E semana que vem estamos aí de novo para falar sobre como deixar as aulas mais dinâmicas se a gente se destacar, né? Senão a gente vai ficar só mais um na multidão. Sim, estamos juntos semana que vem, próxima quinta. Exato, exato. Teremos surpresas, hein? Acompanha, vai ser a chegar. Então, Ótima beleza. live. Breno, Obrigada, ótima live. Breno. Obrigada, pessoal. Eu, Dantas, Palminhas, obrigada pela presença. Então, boa noite, pessoal.